boa noite! Está no ar mais um TV Com Debate. E hoje, quem está aqui fazendo um certo tumulto é o nosso amigo Jama. Claro, Jama, é claro, aqui falando muito bem de você, o nosso amigo. Porque é assim, Jama, o Durval, quando está aqui, ele adora quebrar minha concentração, falar na hora da entrada do programa. Aí hoje, vocês combinaram, né, Durval? Você falou, hoje não, deixa o Jama. Não, Jama, assim, antes de mais nada, antes de começar o meu ritual aqui, quero lhe dar um boa noite especial a você. Muito prazer tê-lo aqui de novo no TV Com Debate. Olha, Manuel, eu quero colocar os pontos nos is. Quem está tumultuando aqui é o Durval, até para experimentar a nova disposição aqui da bancada. Né? Ele falou, tem muito mais energia agora. E realmente você abriu captando essa energia. Não, mas é só parabólica. Não, mas é que o Durval já me acelera. Faz uns 10 minutos que nós estamos aqui. A hora que começa a tocar música da vinheta é que ele resolve, olha a bancada, como é que tá aqui no... discutir o ângulo da bancada. Mas a vocês, telespectadores, uma boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo canal 11 da NET e também quem está na internet nos assistindo através do www.tvcomsantos.com. Mande para cá suas perguntas, os seus comentários através do telefone 2138-4677, 2138-4677. E aqui estamos numa noite maravilhosa de terça-feira, dia 15 de outubro de 2013, hoje dia dos professores. Né, Jama? Eu acho que é um dia especial, eu acho que é uma classe diferenciada. Claro, não estou aqui, temos aqui classes diferentes aqui. Mas você é professor, Jama? Já foi? Não, eu já dei aula. Já deu aula, mas hoje... O Durval também, né? Durval já deu aula. Mas, independente, não estou falando mal de nenhuma profissão, mas eu acho que é uma profissão, é uma classe privilegiada na questão do ensino, né? Infelizmente, ainda vemos muitas coisas acontecerem com professores, dentro e fora da sala de aula. E eu acho que nós temos que dar todo o nosso respeito a essa classe. Que eu acho que realmente eles é que trazem para nós, para nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, para o país, o bem-estar, a educação e o saber pensar. Né? Uma vez eu escutei falando, não sei se você compartilha da mesma coisa, uma pessoa outro dia me falou, o governo, muitos governantes não querem um povo pensante. Povo pensante é ruim para quem não governa direito. É isso, Jama. Era essa retificação que eu ia fazer. Para quem não governa direito. Para quem não tem muito o que apresentar e é sensível à crítica. Sensível não, frágil a críticas. Né? Aliás, Manuel, eu quero dizer, né, que o professor não só merece todas essas suas palavras, mas eu acho que ninguém esquece os professores, né? A gente avança na idade, a gente tem os professores com tanto carinho. Eu, por exemplo, tenho uma professora que me lecionou geografia no ginásio. Eu tinha a felicidade dela morar, agora minha vizinha. Mudei para um prédio que ela era moradora. Interessante como a nossa relação ainda continua aquela de professor e aluno. Só que agora ela ainda me reverencia com os presentes, me manda uns biscoitos maravilhosos. Professora Esperança, a minha homenagem nesse dia à senhora. Olha só, então, Dona Esperança, parabéns aqui, essa homenagem muito gratificante aí do nosso companheiro Jama. E Durval, e você? Primeiro, nem dei boa noite, que estava aqui um tumulto, boa noite. Um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Né? Não, mas é bom que sempre quando está você, Durval, começa diferente o programa. Olha lá, começa diferente. Sempre quando o Durval está aqui, começa o programa diferente, descontraído. Telespectadores, ele realmente hoje perdeu o rebolado. Viu, hein? Sabe por quê? Porque eu estou à direita dele. Hoje eu sentei, a primeira vez que eu sento à direita dele. Todas as vezes do Manuel eu sento à esquerda. E hoje o Manuel ele foi apresentar eu do lado de lá, ele é então, quando eu olhei, estava o Jama. Eu falo, Jama. Eu vou começar. Produção.
Toda terça-feira eu vou começar a ver bem essa participação do Durval Capifilho aqui no nosso programa. Mas né? é ótimo, Manuel, é bom, o espírito nosso é gratificante isso. Eu fico assim lisonjeado pela sua participação e eu participo do meu amigo Jama mais uma vez aqui, que ele ficou devendo uma série de coisas que ele ficou de nos dar, né? de grande proveito da última vez. Então eu tive que trazer ele de novo, porque ele tem uma bagagem de coisa para falar, e eu acho que é importante. Mas tirando fora isso, vocês estão comentando sobre os professores, eu quero realmente agradecer a todas as minhas professoras que foram, assim, deram muito da luz dela de compreensão, de estudo, de firmamento. Muita coisa eu devo a elas. Eu lembro como o Jama diz lá, desde dos princípios do primário, né? Depois o ginásio, depois era o científico, não era o colegial, e na faculdade mesmo. E depois eu realmente fui ser professor, aí eu vi o outro lado, o quanto era difícil ser professor, o quanto a comunicação, mas é muito gostoso a gente ver como a gente é querido, a verdade é essa. Eu me sentia muito querido pelas alunas, pelos alunos, e eu cheguei muitas vezes a ser, na época, paraninfo, né? A gente chama paraninfo, da turma, por cerca de 4 anos seguidos. Veja só como eles gostavam de mim. E apesar que eu era um professor duro, exigente, mas até hoje, todos eles que passaram pelas minhas mãos me dão assim um grande aperto de mão, uma grande satisfação por ter passado e eu ter mostrado a eles o lado positivo daquilo que deveriam ser feitos durante o currículo. Isso que era muito importante, a gente dá com muito amor, né? A gente dá com muito amor, fazia aquilo com... Eu cheguei uma época a ganhar, você não acredita, tínhamos 35 alunas no Colégio Liceu São Paulo, eu recebi 33 canetas de presente, uma diferente da outra. Pareciam que as meninas apostavam para me dar, ou se elas achavam eu muito bonito, ou coisa parecida. A Valquíria está vendo o programa, Durval. Você não começa a se entregar aqui ao vivo, hein? Mas realmente eu via aquilo com muito entusiasmo, né? As pessoas, aquele carinho. Né? Hoje eu já não vejo assim, né? É meio difícil, mas existe, como o Jama falou, aquela lembrança que a gente tem da professora, do professor. Eu hoje posso até te dizer, os professores do Tarquínio Silva, eu enumero a todos eles. Professor Abílio de História, o Caveirinha, que era o professor de português, a Maria Dolores, professor de francês, Viete, a Marília, Viete, matemática e física, Lobo, o Greco de geografia. Você veja como nós guardávamos isso. Sim. Era importante isso. Eu acredito que muita gente... E a gente atribui o nosso sucesso a eles, né? O nosso sucesso lógico, professor, o que nos foi passado. Né? Lógico, é um sucesso. Porque esse crédito que eu vejo hoje, eu vejo bem nossos amigos hoje. Né? Nós temos vários amigos. Aliás, o Caveirinha era o Aguinaldo, para quem? Era o Aguinaldo. A gente brincava de Caveirinha porque ele era magro. A meninada brincava, sempre dava um sinônimo. De português, né? Aguinaldo. Mas era gostoso a gente conviver. E olha, tem vários amigos da gente. Temos aí o Vicente Cassione, né? o Evandro, vários outros que eu posso citar, Dirceu, pessoas assim ilustres dentro da nossa cidade que foram colegas e realmente tiveram hoje cada um o seu espaço e dentro de uma matemática você vê que aquilo que foi nos ensinado nos traduziu para que a gente conseguisse esses objetivos que hoje a gente encara. E Jami, falando de professores e educação, né, como é que você vê hoje, não só a qualidade de ensino, mas como é que está a questão da estrutura nossa, da cidade referente à educação? Ontem saiu uma matéria, até foi eu que apresentei o programa aqui, falando sobre a questão dos valores,
né, dos servidores, dos salários, que hoje nós estamos com uma folha de quase 50,3% da arrecadação do município. E eles falam que uma das secretarias que mais tem funcionários é a própria Secretaria de Educação. Né? Depois vem os médicos e assim sucessivamente. E tem um perigo até com a questão fiscal. Né, com a responsabilidade fiscal, se chegar a 51,3% parece que já acende um alerta, e 54% é o topo aí que pode chegar à prefeitura. Então como é que você vê essa questão hoje da Secretaria de Educação? Realmente tem muita gente, ou faltam professores, e muitas pessoas, claro, reclamam do problema da qualidade de ensino, isso não sei o que estou falando, algumas pessoas que eu converso. Hoje, como você vê a realidade da educação nossa hoje na nossa cidade? Não estou falando qualidade de profissional, estou falando a qualidade de estrutura mesmo que tem a prefeitura. Eu não sou um especialista em educação, né? Mas o quadro geral, o Brasil não tem um lugar, não está no lugar que deveria estar a educação, né? Isso tem sido comprovado, nós temos comparado com outros países, né? Quer dizer, a situação que hoje tem o mundo e o Brasil, isso aí as estatísticas têm mostrado com muita clareza, que o Brasil está muito aquém de onde deveria estar, né? Por outro lado, eu acho que a cidade de Santos, e isso foi minha proposta de governo, né, como candidato, Santos precisa ousar, né, em todo o seu direito. Santos precisa ter um projeto à sua altura. Nós, lamentavelmente, nós olhamos a cidade de Santos com muita humildade, né? Santos tem um potencial muito forte, né, por causa do porto. Lamentavelmente, as pessoas acham que é redundante essa conversa, mas ela é absolutamente verdadeira, né? Se a gente vê a história do mundo, você vai lá, no ano 100, vai ver sempre as cidades portuárias foram realmente as molas do desenvolvimento dos países, né? Por ali que entra o desenvolvimento do país. E Santos tem esse privilégio, né? E nós estamos vendo uma sociedade absolutamente focada em problemas que não são a essência. Eu acho que a essência hoje é o seguinte: qual o papel que tem que ter Santos, né, nesse contexto? Né? O que tem a cidade que ser? Eu acho que isso vai surgindo naturalmente, vem de uma maneira mais lenta do que poderia ser, né? Essa é a minha análise, a minha visão, né? Porque hoje o que está acontecendo? Estão vindo as grandes universidades para Santos. Isso vai criar um processo irreversível de uma mudança de mentalidade. Nós tínhamos uma mentalidade muito, vamos dizer assim, de criar nichos, né, para negócios. Então, poucas pessoas estavam comendo na gaveta. E não é isso, nós precisamos ter uma cidade mais aberta, nós precisamos ter uma cidade que seja impulsionadora dessa região. Essa região, nós não podemos mais pensar Santos, né, Manuel? Essa que é a questão. Claro. Aqui, quem pensar Santos está pensando mal, está desfocado. Eu acho que Santos é a Baixada Santista e até, né, tem esse papel hegemônico de ser a capital da região metropolitana. Lamentavelmente, a GEM, né, um projeto que não deveria nem existir se houvesse um porto com papel de porto de uma região. Lamentavelmente, o que tem na Codesp é algo assim lamentável, né? Uhum. E nós temos, então, uma agência para desenvolvimento e também agência lamentável, né? Lamentável porque sempre tocada por gente que vai lá como cabide de emprego, né? Uhum. Independente das pessoas, eu não estou criticando nomes. Sim. A verdade é a seguinte: eu não vi ainda passar pela gente alguém que dissesse assim, não, está aqui um nome para criar uma política de desenvolvimento regional, né? São discursinhos vazios, umas ações totalmente desfocadas. Eu vi até coisa cerebral, vamos construir casa popular. Isso não compete a uma agência de desenvolvimento, né? Agência de desenvolvimento é uma usina de ideias, de propostas, de projetos. E articulações entre os municípios. Né? Sabe? Articulações e trazer não só dos municípios, como também de investidores para a região. Fazer projetos, porque são os projetos que são milho do investimento, né? Então, lamentavelmente, nossa cidade ela tem uns faz de conta que enrolam, mas não acontece.
Não acontece o que deveria acontecer. Então eu vejo Santos uma cidade com muito potencial desperdiçado. Muito, muito, muito. E nós estamos vendo aí a questão do... lamentável, até eu mandei uma carta ontem para o jornal, essa questão do hospital, dos estivadores, isso é uma vergonha pública, né? Isso é vergonha pública, não é falar o que eu penso disso, né? Eu penso nisso, não está bem aparelhado. Falar, ainda que não tivesse nem bem aparelhado, vamos até os extremos. Será que não está melhor que os corredores dos pronto-socorros? Né? Aí, como é que está essa situação relativa, né? Então, eu vejo o Santos, essa questão, voltando à sua pergunta para não fugir da questão da educação, eu acho que ela faz parte de um contexto. Qual a educação que nós precisamos ter, né? Para enfrentar que mundo? E o mundo nosso é o seguinte, é fazer essa riqueza pujante, né, que fez São Paulo, construiu São Paulo. Quem construiu São Paulo, quem construiu o Centro-Oeste, foi o Porto Santos. Isso até o governador, uma das poucas coisas que ele tem falado acertadamente ultimamente é isso, que São Paulo é o que é por causa do Porto Santos. Isso é um fato. O Santista, eu já ouvi coisas no jornal, tipo assim, aqui em Santos só se fala de Porto. Vamos só falar de Porto. Só falar de Porto, mas o Porto trazendo riqueza para Santos. Não o Porto trazendo esse furdúncio, né? Essa confusão toda que arruma. Numa rua que tem transitável, né? Carreta subindo por passeios. Então, a nossa cidade ela precisa de um contexto geral. E a educação, ela é exatamente o pivô desse processo, né? Formando cabeças, inteligências, montando inteligências para avançar nesse processo. Nova York. Né? Nova York, o que é Nova York? Porto de Nova York. Ponto. Né? Então, eu acho que Santos tem um tremendo potencial. Barcelona. A Barcelona, ela ficou um mito na questão portuária, mas ele é um porto modesto. Ele é um porto bem pequeno, é um terminalzinho de Santos. Mas hoje, ele teve um papel naquele problema todo de revolução trabalhista, né? Quer dizer, ele fez um modelo que polemizou pelo mundo afora, serviu de discussão, principalmente nas universidades. E tem realmente uma tradição, né? O que foi a história da Espanha no mundo. Né? O Roterdã também. E a questão deles lá, dessas divisões de... Foi mais uma questão social, né? Tem todo um contexto. Social, eu acho que nós temos que criar um modelo nosso, né? O Santos tem que forjar um modelo, nem imitar, não tem imitação para nós. Vamos comparar copiar Campinas? Nada a ver Campinas. Não. Perfeito, João. Eu acho que viaja tanto para a Europa. Não, vamos ver como é que foi lá em Barcelona. Vamos ver. Eu acho que você falou perfeito. Eu acho que nós temos que olhar para nós. Não olhar para os outros. Porque cada país é uma realidade. São economias diferentes, são culturas diferentes. Então não adianta tentar importar modelos. E até que nem Barcelona é um modelo social, é mais um modelo social do que um modelo eficiente da questão portuária. Então acho que está, né, Durval? Acho que está realmente na hora, eu acho que o Jama falou tudo, de olhar para nós, olhar o que nós temos e aí sim, montar diretrizes para chegar numa educação, numa saúde. Eu acho, Manuel, que isso aí permite, por exemplo, essa era a minha proposta, é trazer grandes cabeças expoentes da medicina, por exemplo, para fazer um colegiado de próceres. Aquele prócer que vem uma vez por mês fazer um almoço aqui na cidade, né? E aí, definir uma linha e vai e volta daqui outro mês e como é que andou isso? E nós temos uma pauta para a nossa inteligência da medicina. É isso na engenharia. A gente criar na educação, trazer grandes cabeças para discutir. A educação hoje precisa passar por um grande debate, porque nós estamos saindo da lousa do giz para a lousa digital. Começa por aí, né? O aluno hoje, todo mundo com iPad, tablet, não sei o quê. Então, é trazer esse grande debate, né? Mas não é um grande debate vir um cara aqui fazer show. Não, ela tem que criar uma pauta. Eu acho que faltam pautas na cidade, sérias, pautas realmente, não ficar jogando beijinho para arrumar voto, né? Isso é até consequência, tudo bem. Mas eu estou vendo muito outdoor aí, né? Pô, fizemos com escola integral, tal. É papo furado. Que nem eu vejo até para mostrar o exemplo, que eu acho que parece que está fugindo da conversa, mas eu acho que isso aí mostra como é a dinâmica desse teatro, né? Tem aquele Bom Prato, né? Eu falo Bom Prato. Aquele Bom Prato,
Eu comparado com alguns bons pratos de outrora, aquilo ali é um barraco, mambembe, né? Assim, porque se você vê o que foi o restaurante portuário lá formado pelo Senai e tal, pô, ele não deu certo. Você vê a estrutura dele, eu acho que é um tal Ogmo hoje, é uma estrutura de primeiríssima linha. Eu já comi no Bom Prato, eu estou falando isso porque eu já comi no Bom Prato. Aquilo ali é brincadeira. Era pior que o Sunabe, a Surabão lá que tinha lá na Praça da República. Quer dizer, quem está chegando agora até engole esse negócio aí. Mas isso aí, sinceramente, isso aí para mim é enrolação. E nós estamos entrando nessa enrolação, minha gente. Nós precisamos parar de entrar nessa enrolação. Você precisa parar e falar, escuta, nós queremos referência, nós queremos qualidade. Agora, para ter qualidade, nós precisamos estabelecer quais são os nossos referenciais, né? Quais são os nossos modelos? Nós precisamos desenvolver o nosso modelo. Mas, Jama, só fazer um link, já passo para você. Quando o Jama falou da questão até da medicina, até a nossa medicina é diferenciada, porque nós temos um porto com entrada de doenças, às vezes muitas doenças desconhecidas, vetores que podem vir desconhecidos. Então, acho que nós temos que ter uma medicina preventiva muito diferente de outras cidades, por exemplo, do interior. Porque nós temos que tomar o cuidado justamente com essa entrada, uma vigilância sanitária muito mais desenvolvida, questões das doenças tropicais. Então, tudo isso nós temos que ter também uma especificidade dentro da nossa cidade, não é, Durval? Inclusive os próprios navios, né? São bem analisados, esses navios de turismo. Realmente precisa passar por uma análise da Anvisa, e até tem sido feito isso, para saber como está o comportamento, que teve vários problemas aí, né, em relação a isso. Agora, o que eu ia perguntar ao Jama, é uma pergunta assim que vem crucial para na minha cabeça. Por que até hoje, não teve o nome de um santista na presidência da CODESP? Olha, eu acho que isso aí... eu sou defensor do seguinte, podia ter até um chinês na presidência da CODESP. Né? Traz o cara lá que fez Singapura, o maior porto de contêiner do mundo. Legal. O que não pode é ver esses nós cegos que passam por aí. Né? Isso aí, eu não vou entrar nem em outros... Como você falou, os cabides de emprego. Não é nem cabide de emprego, viu? Isso aí... forma um processo aí dentro desse porto, samba de crioulo doido. Samba de crioulo doido, quer dizer, pessoas que não sabem onde fica a Praça de Independência, quer dizer, desse aspecto que você fala, quer dizer, são pessoas que não perceberam a cidade, né? Eu não vou nem citar nome aqui porque acaba sendo indelicado, porque motivos eu tenho até de criar aqui uma forca desses nomes, em defesa da cidade, hein? Em defesa da cidade. Mas é difícil isso é um processo difícil. Às vezes as pessoas me falam, você largou a política. Não, as pessoas acham que a política é quem tem mandato, né? O cara tem mandato. Não, o político não tem mandato, até porque não tem cadeira para todo mundo. A cadeira... E daí fala, por que você não vota vereador? Eu falo, não, você nunca mais você vai me ver candidato a vereador. Eu falei para o jeito da semana. Fui aí na Martins Fontes, encontrei com ele na porta. A questão é o seguinte, nós precisamos fazer política. Política é isso aqui que nós estamos fazendo. Perfeito. Esse aqui é política. Nós temos que discutir a cidade, fazer crítica. Olha aí, eu vim para a rua, né? Que é a rua maior arquibancada do Brasil aí, né? O pessoal amarelou. Se amarelou. O povo colocou o pessoal na linha, né? Então, veja, são coisas que precisam ser percebidas e ver que não tem prato pronto, nós temos que brigar por ele. Nós temos que buscar isso, é uma conquista da sociedade. A gente vê por que o americano é forte. O americano vai porque o americano vai morrer na guerra, morreu no Vietnã, vai morrer... É difícil não ter a família nos Estados Unidos que não tem alguém lesado de guerra, né? Então, essa é a diferença, né? O brasileiro ainda vem, eu sou getulista, mas vem desse getulismo, mas naquele sentido de que o Getúlio deu abrigo, né? Ele não foi abrigo, nós temos que ver as conquistas, mas que foi interpretado de uma outra maneira. Então, eu vejo a cidade de Santos, que
tem tudo, até para a história política, né? Isso. Tem história política para se modelar. Já temos aqui muitas participações, vou começar, né? Antes de entrar no segundo bloco, já vou começar. Dona Rosa da Aparecida, Dona Rosa, um grande beijo para a senhora. Quero pedir desculpas para o Durval, pois no programa passado eu falei que o tratamento dentário era caro, por isso poucos iam. Mas aí ele argumentou que o material era caro, que teve que pagar a faculdade, etc. Então eu cheguei à conclusão que ele tem razão. E o tratamento não é caro, nós é que ganhamos pouco. O Jama é muito simpático. O Milton, seu irmão, é meu ortopedista. Aí a Dona Rosa da Aparecida mandando um grande beijo. A Dona Rosa tem que ir para o departamento de saúde. É isso aí. Dona Rosa, vamos aqui então fazer uma campanha em prol da Dona Rosa. Olha, eu acho que eu tenho que convidar a Dona Rosa para vir no programa. Eu também acho. Vamos fazer um convite formal. Vamos fazer um convite para a Dona Rosa. Dona Rosa, a senhora, excepcionalmente, a senhora comparece diariamente nesse programa, só pelo telefone. Eu acho que todos nós estamos assim, querendo conhecer a senhora. E realmente a senhora vai sentar aqui e vai escutar as pessoas telefonar para a senhora pedindo esclarecimento de várias coisas. Eu acho que está na hora da senhora vir aqui para o nosso debate também. E ficaríamos muito felizes. Muito honrados com a presença da Dona Rosa. E a Glória do Orquidário, Glória, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Parabéns ao Durval, que já foi professor. Uma vez professor, sempre professor. A Glória aí, falando aí de você, hein, Durval? Deve ter sido sua aluna, hein? Obrigado, Glória. Foi minha aluna. Sim. A Valquíria da Vila Rica, agora eu quero ver. A Valquíria, Durval, um grande abraço. Eu ainda não li se ela falou alguma coisa dos presentinhos, não li ainda. Olha, eu preciso saber essa história, que ontem eu estive aqui no programa Ação e Reação, do Augusto, e ele me comentou que está vendo aqui uma conversa? É uma conversa de que está sendo escolhido quem é, quem não é. E eu falei assim, bom, o Rogério, né? O Rogério estava em primeiro e eu estava em segundo. Eu falei, mas espera aí, que brincadeira. Ele comentou, e aí disse que é de tantas mulheres que ligam para cá, entende? Então eu não estou sabendo disso. Eu falei, mas como é que é essa história? Mas, Durval, eu e o Augusto temos uma gravação sua, não posso falar, porque a Valquíria está ao vivo aqui. Você não pode. Não posso falar. Vamos aqui a Valquíria. Eu já sei, é na noite brasileira. Depois eu vou conversar na hora do break aqui, eu vou ter uma conversa com você. Quero cumprimentar a mesa, o Jama e o Durval, que também já foram professores. Também gostaria de cumprimentar os professores aposentados, que alfabetizaram muita gente na Baixada Santista. Então a Valquíria dando parabéns a todos os professores. O Orlando do Estuário. Orlando, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Vocês estão contra ou a favor do trajeto do túnel? O que vocês acham de sair na Alemoa? Também queria que o Manuel divulgasse a audiência que terá amanhã, às 18 horas, no Colégio Auxiliadora da Instrução, aqui no Estuário. Então, Orlando, já vamos aqui então fazer essa divulgação da audiência pública do túnel ligando Santos ao Guarujá. Então, amanhã, às 18 horas, no Colégio Auxiliadora da Instrução, no Estuário. Eu queria fazer um comentário aí do Orlando, muito oportuno. Veja só, tudo isso que está sendo feito, foi feito com muito mais profundidade, com muito mais substância, já fechou o quadro para um túnel, já foi feito isso. Nós estamos, não é fazendo o que já foi feito, não estamos fazendo nada. Hoje até vi no Jornal Tribuna, né? Agora sai 5 milhões liberado para o... É que aí esse é o Porto da Noroeste para a Zona Leste. Esse é o outro. Ele está falando do Guarujá, do Santos Guarujá. Isso. Então é o seguinte, ele do Guarujá, toda essa conversa que está tendo aí, nós estamos, já vai sair, olha, eu particularmente acho que tem muita conversa ainda para dizer que vai sair, né? Eu diria assim, para fazer uma escala, numa caminhada daqui a Brasília, nós estamos estamos passando em Cubatão agora, né? Com esse tour aí de... Então, eu vejo que não há muita preocupação, o que tem que se lamentar, porque não se aproveita todo o estudo feito já anteriormente,
para construir. Tanto que vinham falando, a coisa é tão esquisita, que já vinham falando do túnel, vamos fazer. Aí alguém lembrou, o Estado, que onde que ele estava falando do túnel, estão construindo um cais que não passa mais o túnel. É que já está tudo estaqueado. Não, agora estão fazendo a tal de cais da Copa, a batizada de cais da Copa, né? Aí ele caiu a ficha e arrumaram outro percurso. Então a gente vê que esse negócio do túnel, vai lá na audiência pública, é legal ir. Mas não leva isso muito a sério, não. Pode ser que... Uma pergunta. Você pergunta, ele vai responder depois do break. Ah, é? É, depois do break. Mas a pergunta, Gemar. Vale a pena perder o seu tempo na audiência pública? Não responda agora. Nós vamos a um pequeno break, depois nós vamos falar aqui também do túnel da Zona Noroeste, que o Pedro está perguntando. Você fique aí aguardando a resposta do Jama. É um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Já preparou a bicicleta para o passeio ciclístico Teleton VTV SBT? Já preparou o coração para um ato de solidariedade e amor ao próximo? Participe junto com a gente desta Maratona do Bem. As inscrições serão revertidas integralmente para a ACD. Faça sua inscrição no Shopping Jaraguá Conceição em Campinas, na Praça Central do Praia Mar Shopping em Santos e agora, fortalecendo a corrente, inscrições pelo site ativo.com. Passeio ciclístico Teleton VTV SBT. Aqui o que vale mesmo é sonhar. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô pessoal, de segunda a sexta-feira às 6h15 da tarde, com reprise às 7h15 da manhã, você confere TV Com Esporte, tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Eu espero você aqui na TV Com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Liberado Júnior, apresentador do programa Rotary na TV. Temos um encontro sempre aos domingos às 22h30, com reprise aos sábados às 19h30. Espero por você! Olá, eu sou Adilson de Carvalho, eu também estou aqui na TV Com o programa Classe A. Um programa de variedades, feito para você que gosta de levar a vida com estilo e curtir uma boa entrevista. Toda quarta-feira, 9 da noite, com reprise na sexta-feira, 4h30 da tarde. Eu espero por você. Até lá! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de terça-feira, dia 15 de outubro de 2013, Dia dos Professores. Aqui com a presença daqueles que também já foram professores, o Jama e também o Durval. Jama, o Durval deixou uma pequena bomba para você aqui antes do break, perguntando se vale a pena participar das audiências públicas. Eu acho interessantíssimo participar, né? Expressar a vontade que esse estúdio seja construído. Isso eu acho fundamental. Esse estúdio aí, ele é de primeira necessidade, né? E eu tenho uma visão que ele tem que unir as margens do porto. Não é impossível alguém defender que o Porto de Santos não tem que ter suas margens unidas por um túnel, né? Ou por uma ponte. Ele tem que ter uma ligação seca, que não seja essa de Piaçaguera, Guarujá, né? Tem que ter aqui, isso é sombra de dúvida. E então, vá, né? A minha opinião não invalida isso. Mesmo eu só não vou porque não vou, né? Mas também iria, com toda essa crença que isso não sai. Nós temos que mostrar para essas pessoas que a cidade se mobiliza, a cidade está de olho neles, que essas conversas fiadas, nós vamos para onde der, aqui, o jornal, site, blog, vamos dizer para eles que nós não estamos de acordo, não concordamos com isso, porque eu falei do VLT aí na tribuna agora, recentemente numa carta. Eles me responderam para todo mundo, responderam. O presidente lá da empresa Metropolitana de Transporte, defendendo aquela aberração, lá sei lá por que motivo, né, de botar o VLT no meio da Francisco Luiz. Para com isso. Para o cara, ele que justifique tecnicamente, né? Se ele conseguir justificar tecnicamente. Quer dizer, isso é conversa de bandido, né? Isso é conversa de bandido, um negócio que quer empurrar com a barriga. Não, o técnico tem que demonstrar. Demonstrar. O negócio de força é mafioso, não é discussão técnica. A técnica tem que provar, né? Então, acho que nós temos que provar, eles têm que provar que vai sair esse túnel, que o trajeto é o melhor, que precisa fazer tudo isso que eles estão fazendo, se vão pagar as pessoas. É isso aí. Vai mesmo e sucesso. E o Pedro, da Vila São Jorge. Pedro, um grande abraço, obrigado pela participação. Agora sim, qual a opinião de vocês sobre o governo já ter liberado a verba para o túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste? Será que agora vai? Pelo que parece, vai ter desapropriação também. Jama, é um tema delicado essa questão da desapropriação, né? A questão da desapropriação, ela, se for necessária, ela tem que ser bem compensada, né? Que o sujeito adquira um imóvel na melhor condição. E hoje até a lei protege, né? O que não dá é para pessoas que a gente vê aí reclamando precatórios há 40 anos, né? Isso aí a quem deveria dar o exemplo é o bandido, né? O poder público. O poder público que nos cobra, nos taxa, e na hora que pagar, chega lá o maluco lá, desapropria aquele bem que o sujeito conquistou com sangue e fica a ver navios, né? E isso eu acho lamentável, como foi aquela ameaça da Unifesp também, outra loucura, não havia necessidade e graças a Deus não saiu nada. Então, eu vejo o seguinte, se tiver que sair, vai sair mesmo. O túnel precisa sair, esse túnel, né? Isso é um fato. E aqui o Orlando, do Estuário, Orlando novamente, ele até ligou aqui enquanto o Jama estava respondendo. O Durval fez a pergunta da questão da audiência e eu queria dizer que é importante sim, inclusive você, Jama, participar. Não só para o nosso bem, mas para o bem de todos. Eu gosto muito desse programa, por ele ser ao vivo e os comentaristas estarem sempre ao nosso lado. Orlando, eu que agradeço vocês, como eu sempre digo, vocês é que fazem o programa, porque vocês é que mandam a opinião, vocês mandam as perguntas e aqui os nossos comentaristas e convidados estão sempre à nossa disposição, que eu sou aqui o mediador, então à disposição de vocês. E o Santos Cosme, mais uma vez, muito obrigado. Para você, Jama, você que sempre defendeu o Porto de Santos, batendo no governo federal que pouco investe nele. Por que isso acontece só em Santos? Não, esse é o modelo de porto, né? E agora essa lei centralizou bastante. Quer dizer, eu vejo essa lei um retrocesso. O Porto vai sentir muito, né? Eu vejo que Porto, a minha visão de Porto, o Porto tem que ter influência regional. O Porto atende uma região, ele não atende aos interesses eleitoreiros
de Brasília para fazer aí, lá sei o que estão fazendo aí, esses projetos, umas coisas malucas pra caramba. Eu vejo que a população de Santos devia reivindicar isso. Nós tivemos um movimento muito forte da regionalização do porto, devia voltar esse movimento na cidade. Porto de Sucesso é um porto vinculado à sua região. Não adianta chegar aqui e ficar passando o caminhão, destruindo, e a cidade não tem benefício com o porto. A cidade, hoje, está tendo lucro, é dinheiro que vai para a prefeitura em imposto. Isso é, né, como diz aquele feirante, uma faca de dois legumes, né? Porque isso vai para obras, essas obras públicas que não trazem benefício para o povo direto. Porto tem que botar salário no bolso do povo, tem que botar dinheiro no bolso do povo. O povo é que tem que fazer a economia da cidade, né? Lógico, os impostos têm que ser cobrados, tem que sair as obras, mas nós precisamos gerar emprego aqui portuário. Lógico, não acabou o emprego no porto. Aquele emprego que tinha 50 mil pessoas, talvez até tenha mesmo, mas cresceu o valor, a movimentação do porto. Entretanto, foi muito modesto o crescimento do emprego, a massa de salarial na cidade. Nós precisamos voltar a ter essa proporção significativa e forte que Santos teve. Foi a minha campanha, era fazer voltar a chover dinheiro na cidade. Santos já choveu dinheiro, Santos foi uma cidade que o povo tinha muito dinheiro no bolso. E acompanhando esse seu raciocínio, Jamor Orlando, mais uma vez obrigado, ele fala dessa questão. Para você, inclusive, a modernização dos portos foi feita só para abafar a classe dos trabalhadores do cais? Uma pergunta. Não concordo, pois já estão... Não, ele está te fazendo uma pergunta, sim, né? Sim. Se foi para abafar a classe dos trabalhadores, pois já estão querendo o trabalhador do porto regido pela CLT. E para você, Durval, o Orlando está falando que já jogou futebol contigo. Esse negócio do Durval jogar futebol... Ó, eu era goleiro, depois nós vamos fazer um bate-bola. O Orlando, então, perguntando se essa questão... Como é que está essa questão da modernização? Ela é uma tendência, assim como está aí a informática, né, a era digital. Hoje o porto só sobrevive com automatização, com processos ágeis, que possa ser competitivo, né? O sujeito produzir uma soja, que a soja seja mais barata que a americana lá no mercado, né? Mas que o emprego, que o porto tem que ser gerador de riqueza, isso não mudou nada. Desde o século X até hoje é o mesmo. O que mudou é esse que você está falando, a mão de obra para movimentar a mercadoria, que hoje o container está fazendo. Mas nós temos que criar o porto-indústria na cidade. Isso que tem que ser feito. Isso é o sucesso da China. Muito emprego junto ao porto, né? Nós precisamos fazer isso. Não estão fazendo nada. Até alguém ouviu o secretário de Portos de Santos falar alguma coisa com respeito a isso? Ele só está falando, que eu também apoio, estou com ele, de acabar com a movimentação de granéis na ponta da praia. Sim. Você tem que acabar com isso. Isso aí é uma aberração, né? Isso é uma aberração, não pode ter mais. Lógico, respeitar os contratos, mas não tem uma renovação de contrato. Na cidade não deixa. Deve ter essa prerrogativa de não deixar. Agora, quantos empregos, ele não falou nada até agora. Vamos cobrar dele. Isso aí. E o Cosme Santos, da Areia Branca, mais uma vez, Cosme, muito obrigado. Ontem nós estamos falando aqui da questão da saúde, né? E hoje o Cosme está falando que levou um amigo ao PS da Zona Noroeste. E foi bem atendido. Ele fez um exame de urina e descobriu que ele estava com infecção e pedras no rim. Mas, infelizmente, falta suporte médico e medicamentos para os pacientes, Durval. Aí o Cosme falou que foi bem atendido, mas por outro lado, então falta a questão do suporte médico e medicamentos. Isso nós continuamos no mesmo problema, né? Você vai encontrar isso, Cosme, realmente vai ter esse atendimento que eu acredito que vai melhorar, porque hoje a preocupação do médico hoje, com esse advento desse mais médicos e tudo mais, esse relacionamento que foi nefasto no sentido para o nosso médico, né? Eu acredito que o próprio médico hoje, brasileiro, ele vai fazer o possível para estar dando de si o melhor possível para as pessoas. Agora, o problema está no problema geral, que nós cansamos de falar aqui.
O grande problema está onde? Onde que nós vamos retirar a medicação, onde vamos tirar os instrumentos que para esses exames, onde vamos tirar as coisas difíceis de serem colocadas em prática, que é realmente isso. Você fica doente hoje, precisa de um exame X, uma biópsia X, e você vai levar, às vezes, 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Isso não tem fundamento. Isso não dá para ser, não se caracteriza na nossa vida, isso, de jeito nenhum. Agora, quanto ao Orlando, o meu grande abraço a ele, como colega, é um prazer todo meu. Eu só queria dirigir ao Jama um espaço que hoje ele não falou, mas que ele disse aqui, bradou na última posição, sobre aquela questão que eles estavam com ideia de trazer aqui, um radar para o VTMS. O VTMS. Aliás, isso é outro. Aliás, isso quem tinha que se manifestar era a própria Secretaria de Saúde do município. Justamente. Há uma polêmica no mundo, metade da comunidade científica mundial diz que esses radares dão câncer. A metade diz que não dá. Você vai ouvir muita gente aí. Aliás, vai ter uma audiência pública amanhã, ou a semana que vem, até se fosse amanhã eu iria, eu vou estar viajando, que estou de férias, eu estou viajando. Vai ter uma audiência pública e vai aí um próceres falar sobre isso, lá da Codesp. Eu não entendo absolutamente nada do que vai falar. Não entendo absolutamente nada das nossas questões. Eu já repudio essa defesa dele. Eu repudio essa defesa dele. Você viu então qual foi o endereçamento da minha pergunta antes do intervalo? Lógico. O sentido da pergunta foi essa. Não é só esse fator que você está vendo aí. É um fator que nós vimos aqui quando foi a história da Igreja do Valongo. Perfeito. Em que realmente eu não pude estar lá. Certo? Por motivos que realmente é como eu falo. Mas tem que estar. Fazer num horário vespertino, uma audiência pública em que está todo mundo praticamente em trabalho. Ô, Durval, você interrompendo, diz assim, por exemplo, essa audiência pública do VTMS deveria a cidade toda e falar assim, aqui VTMS não. O que for lá defender, for lá, vai lá para a tua cidade. Né? Não vamos nem entrar em outros detalhes aqui. O que não dá para ter esse VTMS, porque não há a mínima necessidade, ele não tem utilidade alguma para nós. Ele não tem utilidade, é um desafio e eu lamento não poder ir. Porque mesmo como empregado da empresa, eu ia me sujeitar, se tem punição ou não, eu ia falar contra, como eu estou falando aqui publicamente. Está aqui, né? Pode gravar e mandar. Santos não pode deixar instalar esse VTMS. Né? Isso vai ser uma máquina de câncer numa cidade que já está cheia de gente com câncer. Vamos agravar a situação. Não tem necessidade alguma. Não tem necessidade alguma. Não é um equipamento que até misterioso, começou com 5 milhões, está em 35 milhões. O mesmo equipamento aumentou 30 milhões, né, no armário. Então, isso aí não vamos entrar nessa conversa. Nós queremos saber o seguinte, Santos não quer o VTMS. Eu acho que isso aqui tem que ser um brado do santista. Fora VTMS. Fora. Essa pessoa que vai falar não tem competência para falar. Não tem competência para falar. Uma competência relativa. Relativa. Eu não sei nem a formação dele, se conhece alguma coisa. Né? Mas com certeza, para levar a profundidade essa questão, não tem. Nós, santistas, não queremos VTMS. Esse é que é o movimento. Eu queria que você explicasse o detalhe seguinte, para os telespectadores, que VTMS não é o VLT, não tem nada a ver. É o radar. É o radar. É o radar. Vão ser, se não me engano, são 6 radares que vão ficar fazendo um chuveiro de radiação 24 horas por dia ao longo do canal para captar navio, para garantir a entrada segura do navio no porto. Em quase 120 ou quase 120 anos, no Porto de Santos, nunca
nunca, se alguém falar em contrário, como já então alguém falou para mim que já houve acidente, eu falei sim, mas já houve acidente de navio, mas nunca por falta desse radar. Os acidentes que houve aqui em Santos, no canal, foram acidentes devido à falha de máquina, que não é o radar que vai evitar isso. De radar nunca houve. Olha, estatisticamente, se 120 anos, nunca houve um caso que demandasse. Por que nós não vamos fazer o seguinte? Fazer esses 35 milhões aí, gastar esses 35 milhões, se a Kodak está com esse dinheiro todo, era que doa para a cidade para fazer, por exemplo, o contrário, o contraditório disso. Vamos abrir um hospital de câncer infantil na cidade. Pronto. Muito bem. VTMS é picaretagem. Picaretagem, VTMS. Santos não quer isso. E Durval, o Jama levantou um ponto importante. Santos é uma das cidades com maior índice de câncer. E você ainda vai trazer mais uma máquina. E quando isto aconteceu, esses primeiros sinais foi de Cubatão. Isso aí. Cubatão, por quê? A Ródia, né? Justamente. Uma das a própria Petrobras. Principalmente o benzeno, a característica do benzeno, o quanto isso fez, quanto foi maléfico para todos os empregados, quantos deles morreram de câncer depois. Aposentou, tinha insalubridade, daí. Vai lá, faça uma ficha. Não tinha gente que tinha que implantar a indústria. Foi um preço que se pagou. Agora, pagar um preço para aquilo que não há mínima necessidade, não podemos permitir isso. A cidade tem que se levantar, ir lá para essa audiência e malhar, fora a VTMS. Nós não precisamos de radares aqui dando chuveiro de câncer, não. Isso aí é lamentável, a cidade permitir isso. Eu vou representar, já representei, vou reiterar no Ministério Público, eu estou batendo no Ministério Público, isso sim. Isso não se pode permitir, esse VTMS na cidade. Já chega a Saipem que vai jogar um monte de produto químico na nossa água. Hoje eu passei ali pela ponta da praia, meu Deus, o que é aquilo? Eu fiquei assustado com as obras da Saipem. Vocês se preparem. É duto, é metal pesado, isso tudo culpa da Petrobras. Paulo Sérgio do Boqueirão, Paulo Sérgio, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Domingo comemoramos 1 ano de baile na Fonte do Sapo. A terceira idade compareceu abrilhantando e lotando o local. Paulo Sérgio do Boqueirão, então teve uma grande festa. Eu queria dizer que aquele projeto de pedir transformar aquilo já faz mais tempo que tem aquela pista lá. Porque foi um projeto meu de transformar aquela área, de preparar o piso para salão de baile, etc. Foi na minha última gestão de vereador. E olha só, realmente eu passei a minha mulher sempre falar, fez sucesso o teu projeto. Até hoje, tá vendo que até hoje é um grande sucesso. Veja bem, hein, não houve necessidade das tendas. Ali a necessidade das tendas, que houve até controvérsia por causa daquela menina e tal, com a eletricidade que bateu aí no ano passado, mas eu não vejo necessidade, eu acho que em determinados pontos, como a própria nossa concha acústica ali também poderia ser. As tendas é para ter baile na chuva, né? Baile na chuva. Bem, infelizmente o nosso tempo está acabando. Jama, foi um prazer enorme tê-lo aqui novamente no nosso programa e eu vou ver se eu consigo trazer você e alguém do VTMS. Eu vou trazer, eu acho que nós temos que trazer o Ministério Público. Isso eu acho que sim. Ô, Manuel, eu quero destacar, até como uma liderança da cidade, que a qualidade do seu programa, né? Muito obrigado, a qualidade é a contribuição que você dá para o debate na cidade. Você precisa de muito e não pouco debate, né? Cada vez mais. E você dá uma qualidade referencial. Parabéns, eu fico muito contente de participar, às vezes que tem participado aqui, eu saio assim gratificado de participar dessa roda. E o nosso amigo Durval e vocês que abrilhantam também, né, Jama? Eu estou aqui mediano, mas o professor Durval, professor Jama, eu que agradeço vocês cada vez mais abrilhantando esse programa, trazendo os telespectadores
a partilhar esse nosso debate, e eles que mandam, né? Não sou eu que faço as perguntas, então eles mandam as perguntas, a voz do povo mesmo. Então acho que a qualidade e a audiência desse programa se deve a isso, a qualidade de vocês e também a qualidade do nosso telespectador. Então mais uma vez, Gilmar, muito obrigado, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. E você, Durval Cap Filho, eu vou começar a rever a sua participação aqui, Durval. Você anda tumultuando demais. Ou eu vou começar a ficar lá fora, me concentrando, e aí eu já entro aqui, já que eu estiver começando. Você pode ter certeza de uma coisa, telespectador. O dia que ele está mais alegre no programa, pode ver, é o dia que eu estou aqui. É verdade, hein, Durval? É o dia que ele, olha, ele passa uma alegria. É verdade. Passa uma relax. É verdade. Ele faz. Olha, hoje eu acho que nós batemos o recorde de perguntas. Olha, realmente teve muita participação. Muita participação. Realmente fiquei satisfeito por isso. Mais uma vez, nós trouxemos aqui uma pessoa que realmente conhece o Porto, é ligado ao Porto. Quantos anos, Jama? 41. Não, 41 não. 83. Que tem os do meu pai também. Olha só, hein? Eu nasci portuário. Então, assim, você nasceu, eu estava tocando, que tinha uma sirene que tocava docas, 15 para as 7, para dizer que às 7 começava o trabalho. Né? A minha mãe falou assim, você acordou, você nasceu com a sirene, né? Nasceu portuário. Então eu acho que nós temos que dar a quem conhece. Eu acho que Jama é uma pessoa indicada para muitas dessas coisas que acontecem dentro da cidade e, principalmente, ele é o homem, a pessoa para ser inquirido, perguntado e estar sempre à nossa disposição. É aí que eu acho que... Outro lado, queria também, dentro da comemoração, não estarei presente aqui no dia, para dia 18, Dia dos Médicos, e a minha satisfação a todos os médicos, um grande dia por essa data significativa que comporta vocês, que nos dão o abrilhantamento de a nossa saúde estar em dia. Meus parabéns. Muito obrigado, Durval. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.